RCV Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo Jornal esta hora. Começamos logo com a notícia sobre a situação na Guiné-Bissau. Militares da Guiné-Bissau anunciaram esta tarde o controle total do país e a suspensão da Constituição e do processo eleitoral, fechando as fronteiras 3 dias após as eleições legislativas e presidenciais. O porta-voz do Alto Comando Militar, em comunicado apresentado na televisão guineense, Dinis Nchama, anunciou também a ação do presidente Umaru Sissoko Embalo, que confirmou o golpe de Estado ao canal da TV France 24. O anúncio foi feito por militares que leram um comunicado no quartel-general do Exército na capital de Bissau. Instaurado pela alta chefia de diferentes ramos das Forças Armadas, o Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública acaba de assumir plenitude dos poderes do Estado da República da Guiné-Bissau. Profundamente comprometido com os valores de segurança nacional, paz civil, da defesa da integridade territorial e independência da Guiné-Bissau, o Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública reage à descoberta de um plano em curso de desestabilização do nosso país, para a operacionalização da qual se montou um esquema operacional oriundo de alguns políticos nacionais, com a participação de conhecido barão de droga, nacionais e estrangeiros, bem como tentativa de manipulação de resultados eleitorais. Para a efetivação desse plano, foi descoberto pelo Serviço de Informação do Estado um depósito de armamento de guerra. Assim, até que toda a situação seja convenientemente esclarecida e reposta as condições para pleno retorno à normalidade constitucional. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública decide depor imediatamente o Presidente da República, encerrar até a novas ordens todas as instituições da República da Guiné-Bissau, suspender novas ordens as atividades de todos os órgãos de comunicação social, suspender imediatamente o processo eleitoral em curso, encerrar a fronteira terrestre, marítimo, espaço aéreo nacional, estabelecer recolher obrigatório das 19 horas até 6 horas até repostas as condições necessárias para restaurar a normalidade constitucional do Estado da Guiné. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública exercerá o poder do Estado a contar desta data. Apela à calma, colaboração dos guineenses e compreensão de todos perante essa grave situação imposta pela uma emergência nacional. E mais cedo ocorreram tiros que foram ouvidos perto do Palácio Presidencial do país, enquanto homens em uniformes militares tomavam a principal via de acesso ao prédio. Entretanto, acaba de chegar neste momento aqui no nosso estúdio um comunicado do Governo de Cabo Verde, que acaba de tomar conhecimento com grande preocupação dos últimos acontecimentos ocorridos e a decorrer na Guiné-Bissau, nomeadamente sobre o comunicado do autodeterminado Alto Comando Militar para a restauração da segurança do Estado e da ordem pública, no qual reivindica a tomada do poder nesse país. O governo de Cabo Verde condena com veemência qualquer tomada do poder pela força, maiormente num país irmão pertencente à CPLP e à sub-região CDAO, esta que nos últimos anos, infelizmente, tem sido palco de subversão e usurpação do poder pela força das armas, chegando a 1/3 dos seus membros. Tal situação é contrária aos princípios democráticos e às regras de convivência pacífica, pelo que o governo de Cabo Verde apela aos envolvidos que se abstenham de qualquer ato de violência e intimidação e que a ordem constitucional seja rapidamente restabelecida, incluindo a conclusão do processo eleitoral. O governo, através da Embaixada de Cabo Verde na Guiné-Bissau, está a seguir com atenção a situação da comunidade cabo-verdiana nesse país. O governo de Cabo Verde reitera o seu firme compromisso com os princípios e valores de um Estado de Direito democrático e a forma pacífica e democrática de ascensão ao poder político. Um comunicado que acaba de chegar aqui à nossa redação, mais concreta aqui nos estúdios, assinado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional. E nós também fazemos votos que tudo corra na normalidade, já que temos também os nossos colegas aí que foram lá com o objetivo de fazer a cobertura dessas eleições na Guiné-Bissau. Agora vamos diretamente para o Parlamento cabo-verdiano,
onde continua-se a debater na especialidade do Orçamento Geral do Estado. Até este momento ainda está lá os nossos colegas Eugênio Teixeira e o Sandrade, que vai-nos dar os pormenores neste momento, neste Jornal da Noite. Eugênio, quais são as novidades da sessão da tarde de hoje? Boa noite para ti, Oscar Monteiro. Boa noite aos ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Neste segundo período do dia aqui no Parlamento, houve algumas propostas para a alteração de alguns artigos quanto à proposta do Governo. Houve duas propostas da OCID sobre o artigo 8C, 8B. Também uma proposta foi introduzida pelo PSV, ambos partidos da oposição, e as respectivas propostas foram chumbadas pela maioria. A OCID lamenta que o Governo não, pelo menos, já tenha a capacidade de absorver a proposta até para analisar, porque, segundo a OCID, está-se em sede da especialidade, e lamenta então essa postura do Governo, segundo a oposição. Uma outra proposta foi apresentada, uma proposta do Governo, que prevê o aumento do salário mínimo para 2027, portanto, o aumento do salário mínimo na quantia de 25 mil escudos, não bem vista pela oposição, não porque, segundo esses partidos de oposição, são contra os aumentos, até nas suas propostas que introduziram, inclusive, uma das propostas da OCID, ao artigo 8B, incidia sobre a necessidade de se fazer aumento para os pensionistas. Dizem sim porque não são contra, mas ambos os partidos abstiveram-se, tanto o PCV como o OCID, por considerarem que é uma proposta que o Governo não deve apresentá-la agora na sede do Orçamento do Estado para 2026, até porque dizem o CID e o PCV, não se sabe quem em 2027, qual desses três partidos que estão aqui no Parlamento, ou um outro partido que possa existir e concorrer às eleições de 2026, seja então um partido a governar em 2007. Certo é que o MPD viu com bons olhos a proposta apresentada pelo Governo quanto a essa questão de aumento do salário mínimo em 2027 para 25 contos. Foi aprovada com 37 votos favoráveis do MPD, partido que suporta o Governo, e então 30 abstenções, 26 da bancada do PCV e 4 da bancada da OCID. Na declaração de voto, António Monteiro, em nome da OCID, disse que se trata de uma proposta desonesta e a tentativa, na ótica da OCID, da caça a votos em 2026. Quando o Governo tem em mãos a possibilidade de aumentar para um valor superior àquilo que tem hoje, o Governo não o faz. Mas já para aquilo que o Governo não domina em 2027, aí sim já tem capacidade de fazer propostas. Não é sério, é aliciar a população cabo-verdiana em termos do voto em 2026, e isto é brincar com aquilo que não se deve brincar, que é brincar com a inteligência do povo cabo-verdiano. E por isso nós entendemos que, independentemente de ser uma proposta de aumento, ela não poderia contar com o nosso voto favorável, já que é uma proposta desgarrada da realidade. Já o deputado Julião Varela, que falou em nome da bancada do PCV, justificava a abstenção do seu partido, também dizendo que não há razão de ser a apresentação dessa proposta nesta altura, chegando mesmo a dizer que se trata de uma proposta eticamente desonesta. Como é possível, portanto, um governo que está no fim de mandato, que depois de tantos falhanços em matéria de cumprimento de obrigações, de compromissos que fazem com os cabo-verdianos, em matéria de política de rendimentos e preços, está difere para mais 3 anos cumprimento de uma promessa e bem trazer para sede, portanto, de orçamento, é claramente falta de seriedade, não é? Porque o orçamento tem base anual e por essa razão nunca pode fazer compromissos que ultrapassa, portanto, o âmbito do orçamento. E nesse quadro, proposta, portanto, que tem nenhuma razão de ser, portanto, neste caso, porque o orçamento que é debate de um instrumento de médio e longo prazo.
em que não te fixa, portanto, parâmetros a ser atingido para mais do que um ano. O Movimento para a Democracia, através da deputada Isa Costa, justificava assim o voto favorável à proposta do governo e deixou no ar a pergunta. Queria perguntar, senhor deputado do CIRI, se essa toma tudo que as pessoas que estão fazendo parte de concertação social de irresponsável. Se essa toma sindicatos, empresários e representação empresarial de irresponsável. Como assim, no FLA, ele é um acordo que chegado na reunião de concertação social, onde está fazendo parte tudo que é alguém que o CIRI está achando irresponsável. Minha propaganda. Agora, creio hoje o CIRI está posiciona sobre tudo de graça no país. Nunca nós foi a pianel, nós que está falando nele. Então pensamos o CIRI é um partido político com ideologia que está colado a um outro partido político, que está reproduzir o que outro partido político tem, mas que tem uma personalidade própria, uma ideologia própria. Para senão, nossa corre risco de desaparecer. O Orçamento do Estado para o ano económico de 2026 continuará a ser debatido na especialidade amanhã, quando os trabalhos serem retomados, a partir das 9 horas aqui no Parlamento, de onde falou a equipa composta por Ilson Andrade na técnica e comunicação. Eugênio Teixeira, boa noite. Boa noite e bom regresso aos estúdios aqui na redação da Rádio Cabo Verde. Agricultores de Ribeira de Vinha, São Vicente, continuam à espera do subsídio de solidariedade que dizem seria uma ajuda importante para a retoma da atividade agrícola depois de prejuízos provocados pelas chuvas de agosto passado. Arnaldo Borges. Estão agastados com a demora na chegada da ajuda que, depois de verificados os estragos e concretizada a candidatura à ajuda de emergência, contavam já ter o apoio prometido. Aquele 30 mil escudos durante 3 meses, estava a brasar aqui os dons não houvesse de começar a orientar alguma coisa. E depois não tinha aquela outra subvenção, que não houvesse ainda aqueles 2 contratos, não é na MDR. Ninguém para dar satisfação. O que te passava, o que te há de passar. Nesse momento, por exemplo, grinha assim, nessa época, que não reiniciar. Se estudar-nos que ajuda, por exemplo, ali tempo que batata também. Uma pessoa já te compra um saco de batata, a outra beta pôr na chão, já te dá beta orientar. Quando vou tiver algum resultado, mas não estou a nada, nenhuma coisa, ninguém para dar satisfação. Motivo de insatisfação que aumenta quando depois de aproximadamente 4 meses não vem o apoio prometido como programado, conforme contam. Há até quem tenha recebido, mas apenas um único mês. Esse é o nosso descontentamento, porque o governo anunciou um plano de emergência, ali já 3 meses e tal, não é emergência nenhuma, porque se era emergência, está a gente ele na hora. Ali, época de trabalho, por exemplo, se a época de bater mês de maio, se está no gelo a tempo, é bom a época que nós tornar a levantar nos trabalho, porque não ficar sem nada. O agricultor tem de passar por momentos difíceis, porque a água apanhar-nos tudo nos material da rega, chão ficar tudo covoado, não ficar sem nada. Portanto, não estou aqui, se está no gelo, desde que eu experimente ele. Se experimentar, está na hora que ele está a ser vigente. Grinha sim é que está a ser vigente no melhor momento. Não duvidam do efeito que faria. Continuam à espera, mas insistem. O momento é agora. Aquela ajuda era importante. Não tive um mês e tal sem água, praticamente a horta é tudo limpo. Não tem outras pessoas também, tem vendedeiros de viver que sustento lá, não tem família na casa. Praticamente o pessoal, agricultor está desempregado nesse momento. Foi uma promessa que todos já devia cumprir. Moras tinha dito que está a fazer dentro da hora para não satisfazer um bocado de família, que nem só agricultor, é várias pessoas que estão incluídas nessa agricultura de São Vicente. Ainda não tem esperança, mas às vezes tem que cumprir de momento modas que tem que dizer que te ajudam naquele momento exato. Ajudar no momento exato para ajudar um bocado de gente. Tem menino na escola, tem outras famílias, mães, tudo começa a ter aquela ajuda que eles prometem a nós. A agricultura, de facto, ainda mais nesse momento ali, assim, que o tempo da agricultura tem iniciado em outubro, tem mais ou menos mês de maio, do que a agricultura é mais favorável para nós. E Grinha assim não está a precisar mesmo daquela ajuda nesse momento ali. Apesar de tudo, continua à espera, com esperança. E os moradores de Ribeira de São Miguel, na Ilha de Santiago, pedem apoio às autoridades devido às chuvas de 13 de novembro. Relata o pânico que viveram na altura em que temeram por sua própria vida. João Crisanto de Pina.
Mais de uma semana depois, ainda a população continua a sofrer com a consequência das chuvas de 13 de novembro. Além dos prejuízos materiais, em Ribeira de São Miguel, a população fala em pânico vivido na altura. Me passa mal com chuva. Chuva tá capre. Chapa que ali veio tá caindo na chão. Não tá tracuba sora, coisas tudo dentro da água. Licinta barrota da água tá saindo. E para abrir tudo copa seca, põe assim, tá amara, recupera-se. Hermínia Tavares relata o perigo e diz que temeu por sua própria vida e que só se apegou à fé. Fica um bocado assustado, mas felizmente Deus é Pai, Deus é grande para naquele chuva, de acima daquele fogo para cá, sabendo lá naquele pé de coisa que sapa, que faça tipo reto, para lá, bem com a balsa, com tudo, que fica rua lá cheiro, mas de que consiga entrar dentro da casa, graças a Deus, louvado seja. De noite tá para ser mago, tá de xiririwa, por ir panhangante em casa Josefa, um conforto dentro da casa, enfim, que um reza, chora, grita, tem que ficar normal, sabe? Circulação que já é limitada por si só, ficou ainda mais condicionada na sequência das chuvas. Maria Lopes Nunes relata a dificuldade vivida e está preocupada do que será de si caso houver novas chuvas. Ngata cura caminho ia da análise ali, ngata cura para ter que embaixar ele assim, mora ele assim lá. Com água campandenta além de coitado de onde tá dormindo ontem. Me com aquele menino lá dentro da casa lá, família que tem esta para lá, pronta na tinda ngata pedir Deus para chuva cair próprio. Apelam à intervenção das autoridades. A mim durante ainda trabalhava na minha vida, a mim investi tudo ali naquela casa ali. A mim hoje nunca pode fazer nenhum perdoeiro, mas não quinta sair dele, eu acho que nunca tem vontade de sair dele, mas nunca tem como mais. É para não confortar, para Deus jura para nunca morrer, mas não está confortável para aquele que está. É pejoram, pejoram como aquele carro ali, como me mora andando, assim, baixo da ladeira. E é perigo próprio, gente parede ali, se vaza no chão. Ainda a poucos quilómetros, a comunidade de Casa Branca sofre com algumas ruas e o cemitério que ficaram completamente bloqueados. E a localidade de Carriçal, no interior do concelho de Ribeira Brava, em São Nicolau, continua isolada após as chuvas da madrugada de segunda-feira. O presidente da Câmara Municipal alerta para o risco da falta de água e bens alimentícios. Maria do Carmo da Garo. O autarca da Ribeira Brava voltou ao terreno nesta quarta-feira para verificar se era possível alcançar Carriçal e pediu apoio imediato para destravar a comunidade. Muito preocupado com a situação de Carriçal. Há ali no terreno hoje, há acaba para constatar que realmente é complicado. Infelizmente ainda hoje não pode chegar na Carriçal. Então aproveita para falar ao pessoal de Carriçal que se manter sereno, mas que se manda a gente informação assim que se puder, porque não estou a fazer de tudo. Lita que grinha assim, não tem a máquina de uma empresa que está a fazer trabalho de estradas junto à linha Carriçal, já não mobiliza também a máquina da Câmara Municipal a qualquer momento de vez ali, porque nesse momento ali tem que ser um juntamento para quanto antes não fazer com que Carriçal trote de isolamento. Não está preocupado também porque mesmo via marítimo, tendo em conta o estado do mar, teve dificuldade de chegar lá. Estrada continua obstruída, alunos impedidos de chegar às aulas e há risco de falta de água e bens alimentícios. Não está preocupado porque não tem crianças bem para ser fim de semana, que infelizmente ainda caput sair para regressar para a escola, estão em pleno período de testes. Não estou preocupado porque em concertação com a presidente da associação, a água potável pode ser um problema, alimentos e outros bens necessários. Portanto, nesse sentido ali, vamos apelar nesse momento todas as instituições, sobretudo do governo próprio, para ajudar. Preocupações do edil da Ribeira Brava. Recentemente, Carriçal passou a ter internet gratuita. Esta foi a forma de comunicação possível, já que a rede móvel é instável.
O presidente do Instituto do Turismo de Cabo Verde quer que os operadores turísticos de São Vicente aproveitem a boa dinâmica do setor do turismo impulsionada pelo Terminal de Cruzeiro do Mindelo e pela chegada dos novos voos low cost ao país, o que tem contribuído para o aumento da procura turística. Jair Fernandes falava esta tarde durante um encontro com os operadores turísticos locais. Assis Lima. O encontro desta tarde, segundo Jair Fernandes, serviu para refletir e partilhar informações sobre questões transversais ao turismo, tais como a segurança, a fiscalização da atividade turística, segurança alimentar e a questão de crianças de e na rua, que afetam diretamente o turismo nacional. Inquietações que, segundo diz, já há um conjunto de medidas a serem executadas pelo ITCV. Temos a questão do contexto urbano, saneamento, tratamento dos resíduos, mas também a própria organização urbana, que é extremamente importante ter isso em devida conta. Para as grandes respostas, há um conjunto de medidas que já estão sendo executadas pelo Governo através do Ministério do Turismo e Transporte e operacionalizados, fiscalizados de uma certa forma aqui pelo Instituto do Turismo e parceiros. São Vicente registrou há 3 meses a passagem da tempestade Erin, que causou sérios prejuízos também aos operadores turísticos locais. O Instituto, conforme o seu presidente, fez o levantamento e o relatório final que apontou os danos causados e algumas linhas orientadoras para futuras atuações. Não só a nível do planeamento territorial, que é extremamente importante, mas também um trabalho de reerguer, digamos assim, das ações do setor privado. Para isso, entra, obviamente, as medidas que o Governo tomou em boa hora e que estão sendo implementadas pelos diferentes departamentos, no caso particular para a empresa, o Ministério da Agricultura, junto dos que foram e que ficaram mais afetados, estando direto ou indiretamente relacionados aqui com o setor do turismo. O encontro com os operadores locais acontece em plena época alta de turismo. Por isso, Jair Fernandes apela à classe que aproveita a boa dinâmica do setor, impulsionada pelo Terminal de Cruzeiros de Mindelo e pela chegada de novos voos low cost ao país. Que aproveitemos desta boa dinâmica, impulsionada pelo Terminal de Cruzeiros, que tem sido um exemplo concreto de como aumentar o fluxo, de como criar alternativas ao turismo baseado em sol e praia, cultura, mas também o segmento agora de cruzeiro, mas por outro a conectividade, com o aumento dos voos de baixo custo aqui em São Vicente. Estamos a ter neste momento a boa operação da EasyJet, da Transavia e que impulsionam a economia local, trazendo também, como disse, novos perfis de turistas, com novos desafios aqui, e é um momento de uma grande dinâmica que devemos e temos que aprender. Presidente do ITCV em São Vicente, no encontro com operadores locais para analisar a época alta do turismo e os desafios do setor na ilha. O Observatório Nacional do Tráfico de Pessoas está no terreno a realizar a campanha Tráfico de Pessoas, informar para prevenir. Esta está direcionada às escolas secundárias de Cabo Verde. A ideia é alargá-la às comunidades com informações claras e precisas sobre este grave crime de violação dos direitos humanos. Gisela Barros. Esta é a segunda ação do Observatório nos liceus da capital, foco da fase experimental da campanha contra o tráfico de pessoas, que movimenta cerca de 32 bilhões de dólares por ano no mundo e deixa 27 milhões de vítimas. No auditório da Escola Manuel Silva, na Calabaceira, a apresentação de um vídeo elucidativo com noções básicas de tráfico humano, alertas para as estratégias de aliciamento, deslocamento e exploração, formas de exploração do analógico ao digital, sinais de alerta, prevenção e combate. Uma sessão informativa a um público altamente sensível e vulnerável, afirma a coordenadora da campanha de sensibilização nas escolas secundárias, Adelisa Santos. O foco é nas redes sociais, no mundo digital, o que muitas vezes jovens são mais na internet e o que também traficantes também hoje em dia são mais ativos nas redes sociais, internet, tanto jogos online, entre outros. Não mostras como é que está protege essas redes sociais, que não tem estado que tu repara que
adolescentes que se te protege, se te publica à toa, publica que as rotinas que se acaba por pôr na tempo reais, isso que te tem noção de como que pode tornar contra isso o que se acaba por publicar. Estou bastante preocupado também naquele ponto de que as crianças, que os adolescentes, acaba por falar que vítima que é culpado, é que vítima que te provoca tráfico, então ali não acaba por preocupar que também chama mais atenção na próxima palestra que a vítima que é culpado. Na plateia, alunos do 9º ao 12º ano com alguma noção sobre esse grave crime de violação dos direitos humanos. Alguém oferece uma oferta de bom, mas fica sempre um alerta para nós, sempre que aquele bom é que é certo. Porque alguém te entende, às vezes na fase de adolescência, quase todo adolescente tem redes sociais. Não está aceita todo tipo de amizade e que esse tipo de convite, tolerância zero e nunca pode aceitar como nós adolescentes. Se alguém está chamando tráfico e só acha alguém não vai para tem próprio tráfico no relacionamento tóxico. É um crime fatal. Apanha corpo do ser humano para fazer o que bem entende. A campanha acontece novamente numa escola secundária da Praia na sexta-feira. A previsão é estender a fase experimental até fevereiro do próximo ano para depois alargar para o âmbito nacional nas escolas e centrar-se ainda este ano nas comunidades. Caso precise de informações, pode ligar a pedir ajuda nos seguintes números grátis: 852 15, Observatório Nacional de Tráfico de Pessoas, 810 20 ICA, 132 Polícia Nacional e 134 Polícia Judiciária. Nunca ignore, lembre-se, não está sozinho. E terminou há momentos a formação de conservadores e notários de todo o país, centrada no sistema de gestão do desempenho que começou na manhã de hoje na cidade da Praia. O workshop começa a concretizar o programa de formação, como adianta a diretora-geral dos Registros do Notariado e Identificação, Sofia Oliveira. Vai ajudar a implementar o sistema de gestão de desempenho, que é uma obrigação legal que todo o país tem e que é uma ferramenta de gestão de recursos humanos imprescindível para que o desempenho dos colaboradores sejam melhorados e produzam ainda melhores resultados para os cidadãos. Vai ser implementada em janeiro, então esta formação foi muito pertinente para os notários e conservadores que vão implementar esse sistema, conhecerem as técnicas e implementá-la da melhor forma. Tivemos também agora uma formação sobre gestão workshop, sobre gestão emocional no ambiente de trabalho, que é útil, porque nós todos lidamos com as nossas emoções e com emoções alheias e é necessário que saibamos gerir essas emoções para que não interfiram no nosso trabalho ou interfiram o mínimo possível. Sofia Oliveira está convicta de que o PCFR fica pronto e aprovado até finais de fevereiro. A diretora-geral dos Registros do Notariado e Identificação disse que a formação valeu a pena e anunciou para os próximos dias mais uma formação sobre a gestão dos serviços públicos. 19h28. Chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, do dia 26 de novembro de 2025. Aos caros ouvintes, votos de muito boa noite e boa sintonia com a sua Rádio Cabo Verde. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.